criando um padrão diferente, um padrão agnóstico, que permita colocar exatamente essa integração de uma maneira que não foi colocada até agora. Tá? Esse padrão a gente chamou de IBB, hoje em dia, o acrônimo, para diferenciar um pouquinho do que uma tentativa que existiu antes, que tentava transformar essa integração como se fosse uma coisa híbrida. Não sei quem hoje ouviu falar do HBB, ou é um dos padrões europeus que tentam seguir nessa alternativa, HBBTV, e o nome híbrido é um nome que leva a dúvidas, porque híbrido parece ser uma coisa que desconecta, uma parte da outra. Híbrido, satélite, broadcast, terrestre. Quer dizer, uma coisa não conversa com a outra. Mas o que a gente colocou nesse acrônimo, o nome diz IBB, Integrado Broadcast Broadband. Tá? Aí eu vou colocar os slides rápidos, não vou ler, mas vou botar para vocês, do grupo que eu coordeno hoje, o grupo de estudos que eu coordeno hoje na SET, que se chama Grupo de Estudos SET IBB, que é exatamente desse padrão, desses sistemas IBB que estão evoluindo no mundo inteiro. Tá? E esses slides vão dizer para vocês o seguinte: primeiro, os objetivos, né, entre os principais objetivos estavam promover exatamente essa integração de serviços de broadcast com broadband, saber como que esses serviços podem aumentar o potencial de oferta de novos modelos de negócio, novos revenues para os broadcasters, para que os broadcasters estejam incluídos dentro desse cenário e não excluídos, como na tecnologia da Smart TV, por exemplo. Né? Integrar o ambiente das múltiplas telas, proteger a propriedade do conteúdo, tá? E otimizar o uso da banda de radiodifusão no broadcast, na TV digital, tá? Permitindo, né, a distribuição integrada também por broadband. Tá? Então, os sistemas EBB são isso. Essa integração de serviços e conteúdo de múltiplos formatos e múltiplas origens, provida de maneira harmonizada por uma plataforma. Essa plataforma é gerenciada no broadcast, na engenharia. Vários de vocês aqui trabalham na engenharia, ou seja, é a gerência do broadcast, é o controle completo do broadcaster, mas a plataforma é implantada nos receptores. Tá? Pode ser usado em qualquer padrão, completamente agnóstico, não só TV digital terrestre, cabo, satélite, PTV, etc. E faz uso de diversas tecnologias padronizadas, inclusive as novas tendências que estão acontecendo hoje, até 4K, 8K, né? HEVC, padrão de compressão novo, o H265, né? E assim por diante. O HEVC e o H265 são da ITU, 4K e 8K, vocês todos devem saber, são da NHK, e uma das principais proponentes, ou se não a principal proponente dos sistemas IBB na ITU é exatamente a NHK. Esse é um quadro sobre como se faz a distribuição do conteúdo. O que está por baixo, se é broadcast, se é broadband, em qual canal de distribuição que vai ser utilizado, não interessa. A coisa se mistura. Múltiplas opções de distribuição de conteúdo são disponíveis nos sistemas IBB. Uma parte do conteúdo pode ir por broadband e outra por broadcast. Mesmo num programa que a pessoa esteja assistindo na televisão. Então, ele pode assistir um programa na televisão, mas ele pode ter, talvez, por exemplo, um closed caption em espanhol, em inglês, etc., transmitido por broadband. Né? Isso é completamente possível. E a plataforma do sistema IBB vai sincronizar esses streams, esses múltiplos feeds na plataforma e vai apresentar a coisa integrada para o usuário. Esse é o modelo definido, bem simples, né? Uma esquemática bem simples de como é que funciona. O broadcaster, os servidores do broadcaster, eles acessam a internet, tá? E fazem a transmissão do sinal de broadcast normalmente, chegando no receptor, onde tem a plataforma, que a gente chama de Application Control Framework, né? Mas o nome é bonito para dizer só que é a plataforma do sistema IBB que está lá no receptor. Integrado dentro da Home Area Network, dentro do usuário, com acesso aos múltiplos devices. Tá? E, além disso, há a possibilidade de que
o broadcaster ele use provedores de serviço para que esses devidamente contratados e devidamente gerenciados pelo broadcaster possam fazer todo esse gerenciamento da transmissão do broadband, ou seja, o broadcaster não precisa fazer isso por si próprio, é uma opção do broadcaster. Se ele quiser, ele pode colocar essa tarefa num provedor de serviços, que é um papel, um role que existe dentro da esquemática desse modelo de sistemas IBB. De tal forma que, olha só, no futuro, se diferentes broadcasters, por exemplo, como começa a acontecer agora no Japão e na Europa, se unem para compartilhar a infraestrutura de um provedor de serviços que gerencie o broadband, esse provedor de serviços pode ser uma empresa agnóstica que presta serviços e talvez formada por participação de todos os diferentes broadcasters. Né? Ou seja, extrapolando, é como se fosse, por exemplo, um projeto que houve a palestra aqui sobre a torre de TV digital em Brasília. Coisa difícil de acontecer, projeto pioneiro, mas que finalmente uniu diversos broadcasters para compartilhar um projeto, uma infraestrutura e principalmente custo. Né? Porque, é claro, esse modelo diz que pode existir um provedor de serviços, né, que gerencia o broadband, mas não é necessária a existência dele. Esse papel pode ser feito por um broadcaster. O broadcaster pode fazer tudo, só que vai incluir mais custo, tá? Mas isso é completamente possível. O broadcaster, se ele quiser, ele pode fazer tudo por ele mesmo. Tá? E o interessante é que também os próprios fabricantes dos receptores também podem prover serviços dentro desse sistema. Tá? Como que pode acontecer isso? Vamos ver algumas coisas. Esses padrões, tá? Só para contar rapidamente, eles evoluíram a partir de vários, não saiu do zero, evoluiu a partir de vários padrões anteriores, várias recomendações anteriores que já existiram na ITU, que foram inclusive contribuições de equipes que foram brasileiras e outros países, indos pela Anatel à ITU. Tá? E o ponto fundamental é que essa plataforma IBB se encarrega de integrar e sincronizar esses serviços de maneira transparente, independente da sua origem ou destino. Tá? E esses são os padrões, esses números aí todos, né? Tanto na parte da ITU-R, que é a parte dedicada mais à radiodifusão, quanto a ITU-T, que é a parte dedicada mais a telecomunicações. Os dois segmentos, né, da ITU trabalharam nesses padrões. Então, hoje a gente tem no ITU-R os padrões BT 2037, o BT 2053 e a recomendação o relatório 2267. Tá? E no ITU-T a gente tem a recomendação J205 e a J206. Tá? A J205 falando sobre requerimentos dessa plataforma e a J206 de arquitetura. Tá? As do ITU-R são mais genéricas, falam sobre requerimentos de uma forma mais genérica e são mais fáceis de se estudar para quem tiver interesse. Tá? Os sistemas IBB já existem no mundo ou é só padrão, só papel? Vários sistemas IBB já existem no mundo. O Japão lançou um sistema em 2013 completamente baseado nesses padrões, o Hybridcast. A União Europeia está adequando o HbbTV, do qual eu falei, para esse padrão IBB. O Reino Unido tem um padrão chamado FreeTime, que ele também tem a tentativa de se colocar nesse padrão. O Brasil tem uma possibilidade de estender o padrão existente, tá? O GINGA. E nos Estados Unidos, na discussão sobre o TSC 2.0 e 3.0, isso já está também acontecendo. Então, vou dar uma pincelada rápida, mas não vou falar em profundidade. Na Europa, a gente tem o HbbTV, que é esse consórcio, né, que já está desde 2010,
Então, o padrão já está na versão 1.5, eles estão trabalhando já na versão 2.0, e essa versão 2.0 que vai ser lançada em 2015, final de 2015, no ano que vem, já vai estar integrada, adequada aos padrões, às recomendações da ITU que eu falei com vocês. E essas aplicações da HbbTV hoje em dia são mais velhas, têm uma cara mais antiga, têm um jeito mais antigo e não integram tanto as múltiplas telas, os devices. Tá? Mas já estão em vários países na Europa, já tem um alto índice de aceitação e muitos radiodifusores já usam HbbTV, principalmente na França e na Alemanha. Tá? Mas vários outros países estão adotando, inclusive outros países que têm o padrão de sistema digital DVB, como é o caso fora da Europa, como é o caso da Austrália, que está lançando o HbbTV esse ano, tá? Para todo o país. Aqui outras telas do HbbTV, de outras aplicações.